Legal, hoje é dia 3 de julho de 2015 e esta é a edição número 5 do podcast Timão. Comigo, Teleco. Tudo tranquilo, Teleco? Fala, Marcão. Fala, Vessone. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem, Vessone? Tudo bem, Belo. Um grande abraço aí a todos. Rodrigo Vessone, que vai falar do jogo de ontem, né? Corinthians venceu 2-0 a Ponte Preta. Jogou bem pra você, Vessone? Jogou relativamente bem, sim, principalmente no primeiro tempo, quando acho que controlou um pouco mais o jogo, perdeu grandes oportunidades, fez um gol no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo poderia ter matado o jogo no começo, não matou, com o Lomba fez aí umas duas defesas importantes, e aí no final tomou um sufoco aí, que eu acho que já era até meio esperado, e aí o Cássio fez boas defesas, o Gil tirou uma bola em cima. Mas eu acho que foram 3 pontos aí fundamentais para a equipe, principalmente porque a Ponte Preta e o Guto Ferreira costumam dar muito trabalho ao Corinthians, é meio histórico isso, e o time foi aí a 19 pontos, a um 6º lugar. Eu acho que uma pontuação aí surpreendente por tudo que se falou, por toda a expectativa, por todas as saídas de jogadores, por toda aquela confusão fora de campo. Eu acho até que o Corinthians faz um campeonato muito, muito bom, muito honesto, de verdade, por todo esse falatório aí das últimas semanas. E agora encara aí o Goiás, depois tem Atlético Paranaense, que será um jogo difícil. A tendência é que alguns jogadores, eu acho, sejam até preservados domingo, até pelo pouco tempo de recuperação, são 2 dias apenas. Acho que o Corinthians faz um campeonato até que muito bom, o Tite conseguindo aí dar um jeito ali, né, nesses campeonatos aí que o torcedor pode não estar muito empolgado, mas pelo menos tem que se orgulhar da equipe, do que estão fazendo, porque são 6 vitórias em 10 jogos, enfim, eu acho que é uma campanha bem razoável, né? Em relação ao jogo de ontem, eu até escrevi sobre isso, eu acho que o Corinthians entendeu o momento que está passando, entendeu a limitação do elenco, principalmente, parou aquele negócio de time fantástico, de time europeu. Isso acho que acabou de vez ontem, porque no segundo tempo o Corinthians reconheceu que a Ponte estava superior e o Tite fechou a casinha. Isso ficou claro ontem, fechou a casinha, estava ganhando de 1-0 para tentar contra-ataque contra a Ponte Preta, isso jogando em casa, jogando em Itaquera. E eu não estou criticando, pelo contrário, eu acho que o time tem que saber suas limitações. Tanto que ontem deu certo, fechou a casinha, o Cássio salvou em 1 ou 2 vezes, o Gil salvou também, no final foi lá e fez o 2-0 e conseguiu ganhar. Eu acho que se o Corinthians abre ontem para enfrentar de igual para igual com a Ponte Preta, era capaz de não ter conseguido a vitória. O que você pensa, Teleco? Eu acho que melhorou bem o time, especialmente no primeiro tempo. Eu não sou grande fã de recuar logo depois do primeiro gol, né, que é o que costuma acontecer, mas também entendo que o time não tá lá aquelas coisas. Acho que a gente tá vendo mais um Tite 2004 que um Tite 2015 renovado, reeuropeizado, etc e tal. Então vamos ver se o Tite sabático volta à ação, e eu tô muito contente com o desempenho do Love, que ele tava muito atento, e aquele segundo gol saiu justamente porque ele tava tomando conta do jogo, ele tava de olho na bola. Valeu, Fernando Bob também. E a melhora não foi só do Love, mas do sistema ofensivo como um todo, porque a gente teve 9 finalizações contra o Santos, 13 contra o Figueirense, e onde chegamos a 17, sendo que 9 foram certos. Agora chega de falar de futebol e vamos falar de novela. A novela se chama Theo Gutierrez. Primeiro vinham aquelas informações do Vila Real e do Sevilha que não tinham muito sentido. Um jogador de 30 anos, problemático, que não deu certo na Europa, estaria indo para um desses 2 times. Eram mais repercutindo informações da Argentina do que propriamente da Espanha. Como isso aí não colou, começou agora o esquema Sporting. O Sporting primeiro saiu no jornal O Jogo falando que eles iam pagar 10 milhões pela totalidade do passe, o que era menos do que a oferta do Corinthians. E hoje saiu no Record, uma reportagem grande com muito destaque, falando que eles iam pagar 8 milhões e 700 mil reais por 50% do passe, além de 700 mil reais de salários. O Jogo foi o primeiro jornal, pelo menos, que eu tenha visto, que divulgou, né, o interesse do Sporting no Theo Gutierrez. É mais ou menos por aí, Teleco? É isso aí, Marco. E também tem o caso do Abola, né? A Bola praticamente ignora o assunto e fala que o que eles realmente querem é o Van der Wolfswinkel, que já jogava lá e agora tá no Norwich. E o problema deles é não ter dinheiro para trazer.
Um outro mistério o Corinthians está oferecendo entre 6 e 7 milhões e meio de reais por 50% do passe. Por que o River ia vender 100% por 10 milhões? Aí não dá para entender. Por 50%, né? Eu não sei a opinião do Vessone, mas eu também fiquei com essa dúvida, porque ontem o Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, afirmou mais uma vez que mandou a proposta para o River Plate. E o presidente do River hoje, o Rodolfo Donofrio, disse que não tinha proposta alguma pelo Theo. Então, eu consegui entrar em contato... Fala, Vessone. Não, o que acontece, Bela, é que, na verdade, assim, o Roberto não disse que mandou pro River, disse que mandou a proposta. E aí você consegue enxergar ali uma pegadinha. Isso é muito comum no meio do futebol. O Corinthians mandou essa oferta via empresário. É muito comum, você não manda pro clube, você diz pro empresário, você diz lá que eu tenho X, você não manda um fax com papel timbrado, um e-mail com papel timbrado, nada. Você não tenta, muitas vezes, você tenta fazer com que o próprio empresário seja ali o elo de ligação, o mensageiro, leve essa oferta, o mensageiro com poder de barganha, tenta diminuir um pouco, tenta baixar um pouquinho lá, que depois eu envio oficial, não sei o que tal. E o cara vai tentando conversar, numa dessas fala até um pouco menos, você tem até 6 pra você chegar, o que você conseguir menos disso é seu. E aí o cara começa a falar, 3 milhões, acho que até uns 5 eu pego 6, hein? Se ele percebe ali que o River fala não, acho que eu consigo chegar até uns 6, tudo bem? Eu vou ligar lá no Corinthians de novo, tal. Mas ele já tem os 6, é muito comum isso. Então o que eu acho quando o Roberto disse, a gente enviou 6, não enviou pro River, o River não tá mentindo, é porque foi tudo até agora via empresário. Então é muito comum isso de verdade no futebol. Tanto que a frase do Roberto nós enviamos a proposta, em nenhum momento ele diz, nós enviamos a proposta ao River. Tá, o fato é que hoje eu conversei com um dos representantes do Theo Gutierrez, hoje no início da tarde, e ele me disse o seguinte, eu não posso gravar entrevista, isso não saiu da minha boca, mas o que aconteceu foi o seguinte, então ele pediu para não ser identificado, mas nesses termos, ele falou, a proposta do Corinthians foi tão vergonhosa que o River não a considera. Ele falou isso, exatamente essa frase para mim, a proposta do Corinthians foi tão vergonhosa que o River não a considera. Talvez por isso o Donofrio, presidente do River, esteja falando que o River não tem proposta, Bessone. Pode ser também, mas é muito comum também essa situação. Você diz pro empresário que você tem até 6 milhões, o cara vai lá, começa a oferecer 2, 3, 4, e ele chega pro Corinthians e diz, eu consegui por 4, você me dá 2 aqui, porque você falou que até 6 você me paga, você pagaria. Então você faz essa compensação, esse 2 aí, eu aceito lá na frente, etc. Não é nada errado, o Corinthians dá até 6, o cara conseguiu lá em 4. É meio comum isso no meio do futebol até. Acho que não é errado, enfim. Os empresários ganham dinheiro dessa maneira. Não vai ter nenhum empresário que vai chegar lá bonzinho e vai falar assim, Corinthians, consegui só por 4, viu? Fica tranquilo, você não vai precisar gastar 2. Eu duvido que exista empresário assim. E o que eu fiquei sabendo é que, é claro, a parte dos direitos econômicos do Theo que pertencem ao grupo de empresários é uma coisa, que pertence ao River é outra. O Corinthians fez a proposta ao River e o grupo de empresários ficaria chupando o dedo. Agora, o Sporting, eu ouvi lá da Colômbia, que é mesmo, como disse o Teleco, que saiu no jornal O Jogo, né, Teleco? Quer comprar os 100%, ou seja, contentaria o River e contentaria o grupo de empresários, que não tem a caneta, não tem o poder de decisão, mas também pode conversar com o Theo, é um grupo que representa o colombiano desde o início da carreira. Então, para mim, o Theo tá muito, mas muito perto do Sporting de Portugal. Acho que agora eu entendi tudo. 50% do passe Theo Gutierrez é do Paixão e 50% é do River. O Corinthians quer comprar apenas 50% do River, deixando o Paixão a ver navios. Então ele mesmo, o Paixão, tá ligando lá para Portugal, tentando vender o Theo lá, onde ele ia ganhar uma grana. O que acontece é que o Corinthians só tá tratando com a Zerrad, que é o que tem a procuração do Theo no Brasil. Vamos ver o que dá. Eu acho que ainda pode dar certo, mas fácil não é. E tem mais jogador chegando, né, Teleco? Então, Marcão, hoje chegou o Ribeirildo, ou Rildo mesmo, direto da Ponte Preta. Ele fica até o fim de 2016, enrolou para fechar, mas fechou. Agora é correr para ele ser inscrito no vídeo até amanhã, assim quem sabe ele joga domingo.
E também tem o Dentinho e o René Júnior. Se falou muito deles, mas faz tempo que eu não ouço notícias. E aí, Vessone, alguma novidade sobre isso? Não, sobre o Dentinho não tem novidade. O do René, pelo visto, na verdade a recuperação dele não vai ser para agora, né? Ele vai precisar ir, parece que pelo menos mais 2 meses de parte de trabalho ali com os médicos e com fisioterapeutas, então não seria nem algo para agora. Então o Corinthians não tem nem muita pressa para fechar com ele, porque ele vai precisar ainda, falando lá com o pessoal da comissão técnica, coisa de 1 mês e meio, 2 meses, para fazer a recuperação do problema da lesão dele. Depois tem parte física, etc. Então nós estamos falando alguém aí que conseguiria ajudar lá pro fim do Brasileiro. Por isso que o Corinthians também não tem muita pressa não para acelerar essa contratação. Bem, hoje é sexta-feira, domingo o Corinthians enfrenta o Goiás no Serra Dourada às 4 da tarde e a gente volta com podcast Mão na segunda-feira da semana que vem, beleza? Obrigado, Vessone. Boa noite a todos, então. Um grande abraço. Valeu, Teleco. Boa noite, vai Corinthians.